Muito boa tarde para você, sejam todos muito bem-vindos. É o nosso programa Cidades em Debates, aqui na TV Unisantos, canal 40 no aberto, aqui da TV aberta, né? Para toda a Baixada Santista. Também o canal 12 da NET, ou agora Claro TV, né? Como o pessoal chama, ou ainda também pelo site tvunisantos.com.br, onde você pode acompanhar ao vivo e a cores a programação da TV Unisantos. E é um site muito legal, que tem informações, notícias atualizadas aqui da Baixada Santista, do Brasil, do mundo, tudo que acontece, você fica muito bem informado através do site da TV Unisantos, hein? É só acessar lá, tvunisantos.com.br. E nesse momento também estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, Cidades em Debate. E lembrando que tem o nosso Facebook também, a gente sempre adianta um assunto que vai ser muito bem explorado, né, no dia, e hoje tem um assunto lá que você também, antes do programa, todos os dias, pode acessar lá o nosso Face, que também é o Cidades em Debate. Bom, hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro, já no segundo dia do mês de setembro, hoje comemora-se o dia do pastor, parabéns a todos os pastores, dia da classe trabalhista, dia do florista, dia do repórter fotográfico, Dia da Modelo e Dia Nacional da Kombi. Olha aí, Dia Nacional da Kombi, ainda existe, hein? Que legal. Bom, vamos trazer aqui o nosso boletim da Covid na cidade de Santos. Houve diminuição no número de internados na rede de saúde, de 120 para 116 pessoas, uma queda de 3,5%, e destas 58 são de Santos e 58 de outros municípios, então 50 a 50%, né? Houve diminuição também no número de pessoas internadas nas UTIs, uma coisa que estava deixando as pessoas preocupadas, porque nesses dias anteriores vinha aumentando os casos, né? E hoje a gente já nota aí que teve uma queda nas UTIs também, nos casos mais graves, né? De 80 para 71 pacientes, uma queda expressiva de 11%. E destes, 35 são de Santos e 36 de outras cidades. E a gente também sempre deixa aqui também o site, esse site que é muito importante, já vamos pôr na tela aqui, é um site que traz todas as informações da Covid em tempo real, né? O que está acontecendo, dicas também, é muito importante, é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. Bom, vamos trazer aqui os nossos convidados de hoje. Vamos dar uma boa tarde, primeiras damas, né, como se diz. Boa tarde para nossa querida Solange Freitas, ela que está conosco mais uma vez aqui no Cidades em Debate. Solange, seja muito bem-vinda, boa tarde. Oi, Santiago, boa tarde para você, boa tarde para todos os convidados, todos que nos acompanham. E olha, hoje é dia de várias categorias, né? Parabéns para todas, e eu me incluo numa delas, porque é o repórter fotográfico. E quando a gente é jornalista, a gente vai para a rua fazer uma reportagem, a gente tira fotos. Quando eu estava na TV Tribuna, muitas das minhas fotos iam para o G1, para o Jornal Tribuna. Ontem mesmo, um amigo meu falou assim: Solange, eu fui buscar fotos de um acidente que aconteceu no Porto de Santos e eu peguei do G1 e eu vi lá que está o teu nome. Posso usar suas fotos? Então, assim, coisas que a gente faz ao longo dos anos, fica registrado lá, e acho muito legal. Parabéns a todos os repórteres fotográficos também. Olha, eu quase arrisquei dar parabéns pra você, viu, Solange? Quando eu falei no fotógrafo, eu lembrei do Raimundo, né? O grande Raimundo, né? Entre outros que tem também, né? Pessoas mais chegadas, mas esse lado da Solange eu fiquei na dúvida ainda, mas agora já sanei a dúvida. Então seja bem-vinda, Solange. Conosco também seja bem-vindo o nosso querido Luiz Colela. Colela, como é que você tá? Boa tarde, boa quinta-feira. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado a você, Santiago, Solange, Maurício, aos ouvintes. Estamos aqui, né, nesta quinta-feira para comentar esses assuntos aí que estão na pauta. Com certeza. E o nosso querido doutor Maurício Baltazar, né? O nosso advogado, o nosso jurista do programa, comentarista. Doutor Maurício, quinta-feira e agora tá chegando aí, já estamos sentindo o cheirinho do fim de semana. Parece que é uma semana de feriado, vai ser uma semana de movimentação também, né? De feriados, tanto no Brasil, como o Dia da Independência, dia 7, como também aqui na cidade de Santos, que vai ser o Dia da Padroeira, dia 8. Então vai ter uma emendelança total aí, né, doutor? Sim, Santiago. Boa tarde a todos, a sua imensa audiência, aos colegas de mesa. Será, sem dúvida nenhuma, um final de semana tumultuado, no sentido de muitos eventos, né? Inclusive de cunho religioso. Mas espero que aquele convívio social
em que pese seja importante para a democracia e tudo mais, eu torço que seja pacífico e ordeiro na medida do possível. Também gostaria de parabenizar aos repórteres fotográficos aqui na pessoa da Solange e também do amigo, o Barassal, que é um excelente fotógrafo aí da antiga, jornalista, a quem eu parabenizo a todos dessa linda categoria, viu? Uma boa tarde a todas e todos os repórteres jornalísticos do Brasil. Tá certo, e fotográficos, olha aí, tá vendo? A Solange tem outra profissão que a gente ficou sabendo, bem dizer agora, eu desconfiava, né? Mas parabéns, viu, Solange? Parabéns. A gente tem que fazer de tudo, né, Santiago? Exatamente, ainda mais agora. Em qualquer área, ele tem que fazer de tudo. E o jornalismo mudou muito, né, de um tempo para cá, né, Solange? Porque hoje o jornalista, você vê o âncora da TV, hoje ele mesmo consegue editar as próprias matérias, né, que vai ao ar. Então, quer dizer, não é mais aquele pessoal do suporte que existe ainda, mas tem muitas coisas que estão acontecendo, inclusive essa que a Solange falou, né, ela trabalhava para a TV Tribuna como repórter e, ao mesmo tempo, ela tirava fotos das matérias que ela fazia e mandava para o G1. Então, quer dizer, é sempre o 2 por 1, 3 por 1, né? E para ganhar 1 por 1, né, Solange? Isso é verdade. Bom, vamos lá, vamos começar aqui o nosso programa. Vamos trazer já a primeira informação para a gente poder debater, e a informação é da China, né? Tem aqui um relatório confidencial divulgado na última sexta-feira da semana passada, que indicou que a China... que as agências de inteligência dos Estados Unidos não foram capazes de determinar conclusivamente como a pandemia da Covid surgiu. Porque chegou, os Estados Unidos pediu esse estudo aí, inclusive passou para a área militar, né? Porque queriam saber como tinha começado lá o tal do Covid. Se foi mesmo no laboratório por acidente. Bom, no entanto, chegaram a 2 consensos nesse relatório de que o coronavírus não foi desenvolvido como uma arma biológica, que esse era o medo, né? E de que as autoridades chinesas não tinham conhecimento prévio da doença. Por outro lado, o diretor do Departamento de Controle de Armas do Ministério das Relações Exteriores da China, Fu Kong, ele afirmou uma vez que o Instituto Wuhan de Virologia já tinha sido visitado por peritos da OMS. E ele falou assim, seria justo agora que as próximas rodadas das pesquisas ocorressem em Fort Detrick, na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Lugares que são alvos de acusações por parte da empresa oficial chinesa. Fort Detrick, que fechou em julho de 2019, é um laboratório militar norte-americano onde, segundo o diretor chinês, teriam ocorrido graves violações de segurança, inclusive experimentos sombrios, enquanto a Universidade da Carolina do Norte teria realizado várias experiências também no campo do coronavírus. Quer dizer, isso aí chamou muita atenção, porque muitos americanos não sabiam também que existia sequer o tal laboratório militar. Como é que fica essa história, doutor Maurício? Agora a China mostrando que também age com um agente secreto, porque é coisa de agente secreto isso aí, descobrir um laboratório que nem a população americana conhecia, doutor? Pois é, né, Santiago? É uma nova edição da Guerra Fria, né? E tem aquele velho ditado, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Está se decidindo a China, e na medida do possível, se utilizando da mesma arma que os Estados Unidos, seu principal concorrente econômica e militarmente falando, então nessa guerra aí que nos chama a atenção diante da gravidade de ambas as acusações. Santiago, eu particularmente entendo e acredito que a China tem culpa nesse evento. Que não seja a dolosa no sentido de que tivesse produzido uma arma química ou estudado para essa finalidade, o fato é que, diante de ter ocorrido essa pandemia e ela estar tão preparada para suprir todo mundo, em que pese seja o país que né? Com trabalhos assim próximos da escravidão, sem muitos direitos e, portanto, muito volume na produção, ainda assim, sozinha, municiar todo mundo com equipamentos, tecnologia enfim, produtos necessários para fazer a vacina, me parece que ela sabia.
E, eticamente falando, se sabia, como eu imagino que sim, deveria ter alertado toda a comunidade mundial para se preparar adequadamente, evitando um número tão grande de mortes como foi lá na China. Se a gente fizer um estudo, proporcionalmente, o número de mortes na China, em tese foi onde tudo começou, com o resto do mundo, a gente vê que tem uma discrepância desigual. Então, me parece que ela se beneficiou, de alguma forma, das informações que deveria ter anunciado ao resto do mundo. No que diz respeito aos Estados Unidos, é evidentemente que eu, como qualquer outro cidadão do mundo, imagina que vai ser apurado se eventualmente tiver culpa nesse evento, ou se estiver usando a ciência para um benefício, um objetivo maléfico, como é essa acusação, que aquele país, que democraticamente falando é um exemplo, investigue e evite que esse mal acabe dando ensejo às novas pandemias ou problemas de conflito com países, como o que parece estar surgindo nessa troca de acusações. A gente nota, por exemplo, que a China ela está pedindo uma coisa que você vê que devia ter alguma pessoa lá, influente lá dentro, que passou as informações. E vice-versa, porque os Estados Unidos também sabia do poder do vírus. Agora a gente pensa, será que esse laboratório militar dos Estados Unidos não era para justamente estar estudando esse vírus, que possivelmente poderia ser uma arma biológica, eles sabem o poderio do vírus, e estavam fazendo estudos para encontrar antídoto? Tanto que hoje nós temos a vacina. E até foi de estranheza mundial que saiu o vírus, de repente os Estados Unidos já apareceu com a vacina, né? Junto com a Inglaterra, o Reino Unido, que são grandes parceiros. Então você vê que já existe um enredo por trás disso tudo que a gente não tem detalhes. Como é que você vê isso, Solange? Você vê como uma espionagem de guerra mesmo? Ou você vê como algo que aconteceu e os Estados Unidos, vamos supor assim, por coincidência, tinha também o tal do vírus sendo estudado? Aconteceu, além dos Estados Unidos estarem fazendo essa mega investigação por supercomputadores deles, mas eles precisam de muito mais cientistas para descobrir a verdade aí sobre qual foi a origem do coronavírus, né? Eu tinha lido algo em torno de 22 mil amostras de vírus que eles tinham para fazer a análise. Quem sabe aí nesse laboratório eles já estavam fazendo essas investigações. Mas eu estou vendo isso, viu, Santiago, como enredo de filme norte-americano, porque, na verdade, acho que a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Você acredita ainda que a gente vai saber essa resposta? Eu vou falar para você, até hoje eu não tenho muitas respostas, né? Eu tenho muitas perguntas, isso sim, né? Muitas dúvidas, né? Quanto ao vírus, uma série de situações, até as variantes que surgiram depois também, colocaram até o alfabeto grego, né? Para identificar as variantes, aquela coisa. Então a gente sabe que deve ser uma coisa que tem muito andamento ainda, né? Ô Colela, como é que você vê isso aí? Parece que só naquele filme do 007 é que a gente via o cara com aqueles frasquinhos correndo o mundo todo, atrás de dinheiro, não pode cair em mãos erradas, e de repente caiu. Como é que você vê agora isso? Tá faltando um 007 para liquidar essa situação, né? Aí eu vejo, sabe, com um pouco de pé atrás esse tipo de notícia, um relatório confidencial, não fala que agência, onde, como, entendeu? O que acontece? Por onde se espalhou os vídeos? Pelos chineses. A comunidade internacional ficou sabendo do problema no final do ano passado. O médico que falou sobre o vírus veio a morrer depois. Se espalhou que nem ar no mundo esse vírus. Na China, 4 mil mortes só. Né? E a comunidade chinesa no mundo, haja vista a Itália, que tem uma grande comunidade chinesa numa certa localidade da Itália, foi a que mais sofreu, foi a que espalhou o vírus para a Europa praticamente, dada a frequência que aqueles chineses daquela região da Itália viajavam para a China, inclusive porque tinha havido uma festa. Não dá para saber quem fez na realidade, mas o laboratório chinês tinha esse vírus lá em análise também. O certo é o seguinte, quando souber quem fez isso, tem que pagar para o mundo. Entendeu? O surgimento de vacinas daquele país, eu acho que foi uma coisa natural,
estritamente precipitada, porque era necessário a criação das vacinas, né? Enquanto o mundo criava vacinas, a China saiu pelo mundo comprando bens dos países, né? Isso que é estranho também, né? Isso que é muito estranho, né? Aliás, a economia que não parou de crescer foi a China. Ela só parou um pouquinho em consequência do mal que ocorreu nos outros países, que ela também ficou um pouco sem os produtos de base que ela tanto compra dos outros países, inclusive do Brasil. Então é muito estranho. E também já tinha uma preparação de atender todos os bens necessários, os aparelhos necessários para cuidar da doença. É esquisito. Isso daí tem que aparecer um dia verdade, e o país que gerou isso, seja a China, seja Estados Unidos, seja Inglaterra, Indochina, quem descuidou com o vírus tem que pagar, tem que remunerar, entendeu? Como se fosse um crime de guerra, né? O país que inicia a guerra, depois se perder a guerra, ele paga depois os espólios para os que ganharam. Aqui não teve uma guerra de vencedores, todo mundo perdeu. Mas o país que deu início a isso, ou perdeu o controle disso, tem que remunerar quem sofreu. Inclusive o que foi gasto com essas vacinas, né, em aplicação pelo mundo. E é isso que eu penso. Ainda é cedo para julgar a culpa em cima de um e de outro. A gente sabe a origem de onde veio no primeiro momento. Se foi criado lá ou não, ou o descuido foi lá ou não, é outro problema, mas que ali começou o problema, não tem como negar, né? Foi no segundo semestre do ano 2019 que começou o negócio e ficou quieta e deixou correr solto, e o negócio foi se espalhando, só em dezembro com mortes lá é que o negócio foi avisado mais ou menos. Na verdade, só em janeiro é que o mundo tomou conhecimento que a OMS que declarou a calamidade só em não sei se final de janeiro ou começo de fevereiro, quer dizer, 3 ou 4 meses que o mundo ficou sem saber o que estava acontecendo e o vírus sendo espalhado aí pelas pessoas, né? Então, acho que quando se descobrir realmente o que aconteceu, tem que pagar. E aquela questão, né? A OMS, né? Como ela aparece nessas horas, é uma coisa impressionante. Ela não aparece só como uma agência médica, ela aparece como um partido político mundial, né? É uma coisa impressionante, como ela é o garoto de recado, de pegar aqui e levar ali informação e não conclui nada, né? É uma coisa impressionante. Bom, e a gente fica à deriva nesse mar sombrio aí da Covid, e a gente vê que o mundo todo perde muitas vidas todos os dias, que até hoje perde-se vidas. Claro que caiu, né? O número caiu assim de uma forma muito grande, né? Graças a Deus, mas a gente ainda está perdendo. Pelo menos no Brasil, 500 pessoas por dia morrem, ainda por causa da Covid. Fora os outros tipos de mortes que pararam de ser anunciados também. Se a gente for ver um mapa geral de mortes, a gente acha que fica impressionado, né? Do que acontece. Bom, vamos trazer aqui um outro assunto também. Vamos lá para a Câmara dos Deputados, que esse assunto aqui, o brasileiro está perguntando muito como é que vai acabar essa história, né? E a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje a reforma eleitoral. É a proposta do presidente, o Arthur Lira, que a aprovação da matéria seja decidida em plenário. Lideranças políticas buscam se reunir com a relatora Margarete Coelho para ajustar pontos do texto. Entre eles, a imposição, isso é o que chama atenção, né? É aquela imposição de 45, ou melhor, aquela imposição de quarentena, ou seja, de 5 anos para militares, juízes, magistrados que quiserem concorrer a cargos políticos, não vão poder, está suspenso. Segundo o deputado federal Coronel Tadeu, do PSL, essa nova regra entrou de última hora. Todos foram pegos de surpresa, foi colocado na semana passada e isso nos causou muita surpresa. Por que colocar esse tema desse jeito? Qual o objetivo? Quem está colocando? Foi o que questionou o parlamentar. De acordo com ele, representantes da bancada dos militares estão reunidos com a deputada Margarete para esclarecer os pontos e tentar reverter essa inclusão. Doutor Maurício, primeiro, você acha que vai ser aprovado mesmo? E segundo, se for aprovado, você acha que não vai ter aí algum tipo de argumentação para que se detenha esse negócio dessa quarentena, que é esquisito mesmo essa quarentena, né? Preconceituosa no mínimo, né, Santiago? Por que os militares
juízes não podem se candidatar a cargos públicos eletivos. Não faz o menor sentido. Talvez numa última instância de determinados órgãos, por exemplo, do STF, onde o sujeito lá tem assim poderes ligados a níveis federais e, portanto, algum outro interesse, enfim, alguma condição de chantagem, pressão, tudo bem. Mas o juiz de carreira aqui, esse juiz que está fazendo um bom trabalho, que presta assistência, que conhece o povo, não faz sentido. Me parece, Santiago, com todo respeito ao deputado que traz essa novidade aí de última hora, me parece que essa é mais uma das medidas de autodefesa desse Congresso. Todo mundo está vendo que há um movimento social de reforma, inclusive política, mas no sentido de acabar com a corrupção, com esse negócio de troca de cargos e tal. E os militares, a pessoa do Bolsonaro e de outros que chegaram na carona do efeito Bolsonaro, está trazendo, está exigindo essas mudanças lá no Congresso. Então, os congressistas antigos, que estão mal acostumados com a política antiga, troca de cargos, centrão, essas coisas todas que a gente está acostumado a ver, estão se autodefendendo para na próxima legislatura não ter nenhum desses reivindicando ou debatendo ou até impedindo esse tipo de política antiga, com troca de cargos, com nomeações, etc. Me parece que veio em autodefesa, sem tempo hábil para uma discussão justa, porque, de repente, ele pode ter um argumento que me surpreenda, mas se está surpreendendo a mim, certamente surpreenderá muita gente no povo que não entende, na calada da noite, trazer uma inovação tão impactante para uma comunidade inteira de profissionais. Todos os juízes, será que não tem nenhum juiz aqui no Brasil que tenha boa vontade e condição de ser político, só por causa do Moro, né? Me parece que também pode ser uma segunda intenção inviabilizar a candidatura do Moro nessa ou na próxima. Enfim, seja qual for o motivo, positivo ou espúrio como esse que eu citei, não dá tempo de realizar uma discussão natural e que seria necessária para que uma Câmara de Deputados aprovasse uma reforma nesse aspecto. Nos demais, me parece que está muito bem discutido e veremos qual vai ser o resultado da lei final. Ô Solange, você acha que essa regra, essa quarentena, esses 5 anos sem concorrer a cargo público, no caso juízes, né, os próprios militares, parece que funcionários públicos também não podem, você acha que isso aí é para atingir diretamente o futuro candidato Moro, ou você acha que não tem nada a ver? Com certeza tem um direcionamento, é para atingir alguém ou alguma candidatura, né? Então a gente não pode cravar que é em relação ao Moro, mas com certeza aí eu concordo com o doutor Maurício, é muito em cima da hora para a gente discutir um assunto como esse. Quer falar sobre isso, mas tem que levar um tempo, discutir com a sociedade. O que eu acho é que, assim, os militares, eles têm um benefício que não deveriam ter. Nós, para concorrermos a um cargo, nós temos um prazo, né? Então, no ano passado, para eu concorrer à eleição do ano passado, eu tive que estar afiliada a um partido político até o dia 4 de abril. Já os militares, não. Eles puderam entrar em cima da hora, né, se filiar a um partido político em cima da hora, que poderia mudar também todo um cenário de uma disputa eleitoral. Acho que isso que deve ser questionado, né? Algumas mordomias, digamos assim, porque eu considero isso uma mordomia, né? Você ter um tempo ainda, você olha o cenário, como está se desenvolvendo, e aí em cima da hora vou me filiar a um cargo e vou disputar uma eleição. Essa mordomia eu não concordo. Mas como o doutor Maurício falou, é muito em cima da hora para discutir um assunto tão importante como esse. Ô Colela, dentro do que a Solange falou, que tem algumas regalias, aquela coisa toda, mas vamos falar aqui da democracia, vai. Por exemplo, a primeira pergunta, é contra a Constituição, por exemplo, uma pessoa que é um juiz, uma pessoa que é um funcionário público, ou então um militar, não ter o direito de se lançar candidato. Isso aí eu acho que é uma regra que vai totalmente contra, né? Agora vamos por outro paradoxo, vamos falar por outro lado. A gente nota que num tempo atrás, as pessoas que eram ligadas ao Ministério, o Ministério Público, né, funcionários de uma carga maior, eles tinham que optar. Você quer sair candidato? Então você tem que deixar o cargo. Não é pedir licença, é deixar o cargo.
Aí, no caso, eu acho que valeria para isso aí também, né? Em vez de simplesmente, uma quarentena, 5 anos sem direito. Quer dizer, você está tirando o direito de uma pessoa, está tirando o direito de um brasileiro. Porque todos nós somos iguais perante a Constituição, mas nesse caso, independente de qual seja a profissão da pessoa, porque sendo militar ou não, é um modo de vida, né? Está tirando o direito de ela sobreviver e de concorrer a um cargo público. Como é que você vê isso? Não, é inconstitucional, de cara. Está discriminando classes, né? Seja os militares, juízes, promotores. Por acaso, uma ala do judiciário, outra ala dos militares. Isso tem um apoio do status quo que está lá agora, desse Congresso, evidentemente, que não quer sofrer uma concorrência de pessoas que tiveram um nome muito forte no setor nacional, na política, e da esquerda, né? Que não quer ver pessoas que vão a favor da lei, que fortaleçam a lei, as atitudes contrárias à lei, né? Que os partidos de esquerda escolheram em fazer aqui no país, tenham um realce na política, consigam chegar à política. O que é para um é para todos. Tem que ter quarentena, uma quarentena de 1 ano, porque estava num cargo público, tal, tudo bem, mas aí é para todos. Todos, inclusive funcionário público, independente de qualquer coisa. Né? Na igualdade do tempo é que você vai fazer a jogada democrática do negócio. Né? O jornalista hoje, por exemplo, tem que se afastar da televisão um determinado tempo, né, Solange? Por quê? Porque ele tem muita projeção na sociedade, então ele tem que ser afastado. Isso é o que diz a lei. Teria que ser para todo mundo também. Né? Quem tem atividade particular, por exemplo, o Maurício, qual a projeção que ele tem? Se não for o próprio trabalho dele, com clientes e agregados e tudo mais, ele não tem projeção nenhuma. Então, é um candidato que pode concorrer diretamente. Né? Eu, particularmente, sou contra a filiação partidária, que partido neste país não vale para nada. Eu acho que as candidaturas tinham que ser independentes, cada um banca a sua candidatura, acaba fundo partidário, cada um banca desde vereador até presidente. Se lançou presidente, se lançou candidato, arque com a sua, e todo mundo cumpriria isso. Agora, essa de querer barrar Moro, esse, aquele e tal, isso aí é casuísmo, né, que deve ser aprovado, o presidente deve vetar. Acredito que deva vetar isso aí. Não sei a que ponto, mas vai ter uma pressão política para ele não vetar. Né? A gente já viu que, pelo menos, aí, em alguns momentos, ele não fica refém do Congresso. Já visto o fundo eleitoral que ele vetou e fim de papo. Agora, é inconstitucional, evidentemente que é inconstitucional. Né? Ou se aplica, a própria lei é direito igual para todos, e todos são iguais perante a lei. Aplica para um, tem que aplicar para todos. Né? E as pessoas que usem de suas funções, seus cargos, enquanto estiverem lá, no prazo que a lei permite. Paciência, a pessoa processou um bandidão que a sociedade odeia, acha que é contrário mesmo, e ganha um nome por causa disso, se quer se candidatar, acha que pode fazer uma coisa melhor no legislativo, se candidate. Enfim, o legislativo tem que ter o que tem de melhor da sociedade, ser um extrato da sociedade do que há de melhor das pessoas eleitas, porque vão trabalhar em prol da própria sociedade. Não adianta chegar lá e ficar elegendo elementos de certos segmentos do crime, porque só vão trabalhar para o crime, não vão trabalhar para o cidadão de bem. Aliás, para esse setor não tem quarentena, né, colega? Não tem, só se é preso, né? Aí fica um pouquinho lá, mas logo... Aí vem uma canetada... Por vias rápidas sai da prisão, né? Não, mas tem que ter bons amigos também, senão você fica preso, né? Não. Esse negócio de bons amigos é outra questão. Não pode ser pé de chinelo, aí, entendeu? Se tiver uma certa condição, tiver um partido criminoso que banque, possivelmente pague bons advogados e graças aos bons advogados vai conseguir a liberdade, porque o direito vai ser bem apreciado lá em cima. É isso. Eu queria acrescentar um detalhe, senhores e querida Solange. A sociedade perde, né? Porque nesse nicho, juízes, promotores, militares, há pessoas boas, com boa vontade, capacitada, que podia e deveria estar lá no Congresso, aumentando o nível, como você bem falou, colega. Mas me parece que não é essa a ideia. Acho que nem pensaram nesse sentido.
discriminaram com essa finalidade espúria de autoproteção e evitar uma concorrência futura de um ou de outro candidato, sem dúvida. E aí a sociedade perde. E você reparou que essa conta de 5 anos, ela não atinge só a eleição presidencial, né? Ela atinge também a eleição de prefeito, no caso. Vamos supor que o Moro vai, não vou ser candidato a presidente, porque me impediram. Como disse o Colela, se fosse 1 ano, né, para dar aquele equilíbrio ali, alguma coisa assim, mas não, 5 anos. Então, nem para presidente e nem para prefeito de grandes cidades. Então, realmente é uma lei muito bem pensada, essa que eles estão querendo baixar aí. Você vê aí como é que está a forma, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? O pessoal tá parecendo que está jogando xadrez, né? E as pedrinhas é o tão chamado povo, né? Que é usado em todo momento. A democracia vai para o espaço, né? Já foi, né? Essa que é a verdade. Já começou nesse pedido aí de quarentena de 5 anos, que não pode. A mesma coisa, jornalista não vai poder se candidatar, advogado não vai poder se candidatar. Daqui a pouco eles estão direcionando. Então isso aí realmente vai contra a democracia totalmente, né? Bom, deixa eu dar um recado aqui. Vamos falar da Ana Costa 74. O que é esse endereço, Santiago? Esse aqui é o endereço da Igreja Coração de Maria, lá do Padre Cláudio. É o endereço da paroquial, o telefone da paroquial. E a gente faz aqui essa campanha de pedir alimentos, porque tem muita gente aí que está realmente passando fome. Segundo dados aí que eu levantei, atualmente no Brasil, 19 milhões de pessoas estão em estado de fome, né? Não é que estão ganhando salário mínimo, é que estão em estado de fome. Isso é tudo culpa da pandemia, porque esse levantamento existe no mundo todo. Todas as pessoas estão passando fome. Então o que nos resta? Ajudar como cristãos, como irmãos, como assim manda a lei de Deus, né? Então a gente deixa à disposição aqui a Igreja Coração de Maria nesse endereço para que você possa levar aí o seu alimento, ou então aquele agasalho, coberta, material de limpeza, higiene pessoal. Fica à vontade, que você puder doar 1 quilinho de alimento que você acha que é 1 quilinho, vai ajudar uma família a não passar fome. E tem esse telefone também que é da paroquial, falar com a Bebeca, é o 32237381. Caso você não tenha como ir até a igreja, eles têm uma equipe com carro que eles vão até você na hora e no dia marcado para poder pegar a sua doação. Então, vou dar uma ideia, por exemplo, você que mora num prédio, combina com os vizinhos aí, né, de arrecadar 2 quilos de um, 1 quilo de outro, um macarrãozinho aqui, um papel higiênico ali, faz uma cestinha mais ou menos e liga nesse número que eles vão buscar, né? É uma ideia que fica aqui no ar também e a gente agradece de coração e sempre falando, continue contribuindo com a campanha que você de repente já deve fazer no seu bairro, na sua igreja, independente disso, o negócio é ajudar mesmo, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o nosso Maurício Araújo. O Maurício Araújo, ele é o nosso homem da Câmara Municipal. E hoje ele tem aqui um quadro, para a gente ficar ligado, porque ele vai puxar a orelha dos vereadores, começando pela cidade de Santos. Vamos ver o que o Maurício tem para falar para a gente hoje. Santiago Pérez, tudo bem? Boa tarde aos espectadores e aos colegas aí, amigos da bancada de hoje. Santiago, é o seguinte, hoje eu não vou falar especificamente de nenhum projeto de lei, eu vou falar sobre algo que vem me incomodando há algum tempo, é meio que um desabafo, tá? Como cidadão, tá? Agora eu não estou deixando de lado um pouco o meu lado jornalístico e falar um pouquinho como cidadão. Eu tenho observado nas câmaras municipais da Baixada, desde o início do ano, que eu venho trabalhando com você nesse projeto, né, de divulgação, porque eu acredito que é importante para a população entender o que os vereadores fazem, como eles trabalham, como é que funciona até mesmo para incentivar as pessoas a interagirem mais com os vereadores, mais com as câmaras municipais. As pessoas se afastam depois das eleições dos vereadores e não ficam sabendo o que acontece, não participam, né? Então acaba não tendo essa interação aí diária. Vai acontecer daqui 3 anos, quando tiver eleição de novo, aí a interação ocorre, que é uma maravilha, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar como exemplo a maior Câmara Municipal do maior município da Baixada. Só por exemplo, tá? Não quer dizer que não aconteça nas outras, acontece e muito. Mas vamos lá. Qual é a minha reclamação? É o seguinte, semana que passou, houveram 3 projetos de leis
que foram barrados pela CCJ. O que é a CCJ? CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa os projetos para dizer se eles são ou não viáveis, se eles são ou não, de alguma maneira, assim, que podem ser aceitos. Porque se eles não estão esbarrando em inconstitucionalidade, se eles não estão excedendo o seu direito de legislar e tomando parte lá no executivo, que é função do prefeito, né? Questão de orçamento e outras coisas mais. Então existe uma divisão aí bem tênue e séria na hora de você votar um projeto de lei. Você não pode fazer uma lei que vá, por exemplo, ser superior a uma lei federal. Você não pode legislar uma lei federal, né? Você não pode uma estadual. A lei municipal, ela tem que cuidar dos quesitos municipais, tá? Então eu vou dar 3 exemplos aqui e vou explicar por que o CCJ barrou esses 3 projetos. E olha, não que os projetos não tenham boas intenções, eles têm boas intenções, tá? Mas barrou. Então vamos lá, rapidinho. O primeiro foi o Estatuto do Pedestre, tá? Boa intenção, o Estatuto do Pedestre para o município. Só que já existe o Código Brasileiro de Trânsito. Não adianta, o Código Brasileiro de Trânsito já fala sobre o pedestre, as normas, né? Então não adianta querer fazer um Estatuto do Pedestre se tem o Código Brasileiro de Trânsito. A lei nunca vai ser constitucional, tá? Uma outra lei, Fundo Municipal de Defesa e Garantias dos Direitos das Mulheres. O nome é maravilhoso. O nome é maravilhoso, a ideia é boa, mas cria-se um fundo. Fundo significa dinheiro. E quem cuida do dinheiro? O executivo. Então não cabe ao vereador dizer que deve se criar um fundo municipal. Quem tem que dizer isso é o prefeito, se pode ou não criar. Foi barrado de novo, tá? E aí, um projeto de lei pode ser até com boa intenção, lógico, é sempre com boa intenção, mas vamos lá. É um projeto de lei que dá obrigatoriedade do uso de crachá pelos motoristas de ônibus, os circulares aqui da cidade, tá? E a fixação de cartazes com a foto e o nome do motorista dentro do coletivo. Bom, não pode. Foi vetado. Por quê? Existe um contrato entre a prefeitura, tá? Um contrato entre 2 partes, a prefeitura e a empresa de ônibus. Caramba, como é que você vai fazer um projeto de lei para mudar o contrato? Não dá, né, Santiago? É a mesma coisa, eu tenho um contrato de locação com você, da sua casa, e o vereador querer fazer um projeto de lei para mudar nosso contrato de locação. Não pode. Né? O que o vereador quer mudar o contrato? Ele deveria ter questionado lá atrás, antes da assinatura do contrato, né, que ele teria todo o direito de ver o contrato e discutir o contrato, se era necessário ou não ter a identificação do motorista, né? Eu acho que o vereador poderia fazer uma consulta para o prefeito, porque não tem crachá, tá? O prefeito poderia cobrar a empresa isso, né? Não tem problema, tá? Mas faz um projeto de lei. O que significa fazer um projeto de lei? É perder dinheiro, porque o tempo do vereador custa caro, tá? Então quando eles fazem um projeto de lei que não vai dar em nada, nós que estamos perdendo, porque o salário, os recursos saem dos nossos impostos, do nosso bolso. Outra coisa, quem são os assessores desses vereadores? Os vereadores ganham bem, os assessores ganham melhor ainda para assessorar. Será possível que não tenha um advogado, assessor? Será que é possível que não tenha uma pessoa capacitada para entender que isso não pode? Que determinados projetos não vão passar? Mas aí eu me questiono, será que isso é marketing ou é vontade mesmo de ajudar o povo? Porque na hora que o vereador sobe na tribuna para explicar o seu projeto, todos os assessores estão tirando foto e gravando. Aí é uma beleza. Mas quando o projeto é rejeitado, nenhum vereador aparece para falar, olha, infelizmente eu errei e aquele projeto que era maravilhoso foi rejeitado. Ele não serve para nada, tá? Então é isso o meu aborrecimento com as câmaras municipais, tá? Perde-se muito tempo fazendo nada. E tem um monte de assessor lá dentro que não faz nada. Porque se você der uma voltinha lá dentro da Câmara Municipal, e não só a de Santos, mas qualquer outra
é assessor conversando em corredor, bate-papo para lá, bate-papo para cá, futebolzinho, onde que vamos almoçar, onde vai ser a reuniãozinha, e trabalhar que é bom? Nada. Assessorar o vereador que realmente precisa de apoio? Nada. Tá? Então vai aí o meu puxão de orelha para as câmaras municipais aqui da Baixada Santista e um pouquinho mais de atenção e boa vontade antes de escrever um projeto de lei. Não custa nada ter humildade e falar, deixa eu perguntar se esse projeto vai ser aprovado ou não, assim eu não perco tempo. Eu não perco tempo na tribuna falando algo que não vai existir. Bom, é isso aí, Santiago Pérez. Depois eu volto tentando achar projetos aprovados para a gente falar aqui. Um abraço. Ficou um puxão de orelha tremendo aí do Mauricião, né? O Maurício, que é o nosso homem das câmaras municipal. E isso que ele falou, né, Solange, é uma grande verdade, né? Você já se deparou com um determinado momento desse aí, ou não? De vereador ser barrado porque não sabe o que está querendo aprovar? Olha, é lamentável isso daí, tem os dois lados. Primeiro, tem aqueles que têm uma equipe que não é tão competente assim e faz projetos de leis que não deveriam e perde tempo. Mas eu vejo assim, a maioria faz para chamar atenção, para ter espaço na mídia, para ter espaço falando, olha, eu estou tentando fazer algo diferente, eu estou tentando fazer isso, sabendo que não é legal, sabendo que depois não vai conseguir ser aprovado, mas isso acaba, por exemplo, dando vários e vários dias de repercussão nas redes sociais e também na mídia. Isso é importante para eles, na visão deles. Então, eu faço um projeto de lei que eu sei que é inconstitucional, mas é polêmico, e aí eu estou todo dia na mídia, todo dia em alta, todo dia estão falando sobre mim. Eu vejo isso como fato. Eles fazem para realmente aparecer, porque não é possível que eles não saibam que é inconstitucional. Porque antes deles fazerem esse projeto de lei, eles conversam com advogados, com especialistas, passa ali também pela mesa diretora da Câmara, pelas comissões técnicas, então eles sabem sim que é inconstitucional. E quando fazem um projeto desse, muitos dos casos já estão comunados com os prefeitos. Olha, eu vou fazer, vai ser inconstitucional, mas depois você pode pegar a minha ideia, falar assim, não, olha, a Câmara não pode, mas eu posso transformar em lei. É tudo já lá acordado. Quantas e quantas reportagens eu fiz de projetos de lei que se tornaram inconstitucional. Só que agora parece que está virando uma bola de neve. E por outro lado também, Santiago, além disso, a gente vê deputado fazendo muito isso também, se abre muito auê em cima de coisas que também eles não sabem que não vai dar em nada, mas ficam fazendo chamariz para aparecer nas redes sociais e na mídia também. Isso tem aos montes. Agora, por exemplo, tem vereador, por exemplo, de Guarujá, que está preocupado em receber 13º salário e férias. Eles não aprovaram lá 13º salário e férias para eles? Então, no fim do ano, os vereadores no Guarujá vão ganhar 10 mil a mais de 13º salário, enquanto a população passa fome. É complicado, e a gente vê que isso, por isso que a gente tem esse momento Câmara Municipal, para deixar a comunidade bem antenada do que acontece, e hoje a gente está trazendo aqui um dispositivo que é muito usado, né? Como a Solange falou, o vereador sabe que não vai dar certo, mas depois é mais fácil ele falar, olha lá, tá vendo? O prefeito me barrou, ele não vai com a minha cara, do que falar que tá errado. Colela, como é que você vê isso aí que o Mauricião falou hoje? Olha, ele falou a triste realidade deste país. Ele não deveria ficar aborrecido só com as câmaras municipais. Ele tem que se aborrecer, desculpe, com a Assembleia e com a Câmara Federal e com o Congresso, né, afinal lá em cima com o Congresso. Porque o pior, às vezes, não é o projeto que você perde tempo colocando e depois ele não é aprovado pelo plenário, não é aprovado pelo CCJ. É o projeto que é inconstitucional e é aprovado, né? Ainda que passando por uma CCJ. Porque o que acontece? Você é vereador, você tem lá aí uma ideia lá bacana, sei lá, vou obrigar todo mundo a andar com uma lampadinha à noite, já que não tem iluminação aqui na rua, mas todo morador vai ter que ter uma lampadinha à noite no peito. É a ideia dele, como representante do povo, porque todo mundo acha no bairro pode achar isso bacana. Ele vai propor para um assessor dele, que pode ser jurídico ou não, vai ser enviado
para a CCJ da Câmara Municipal, por exemplo, ali sim, ali é um corpo jurídico. Não pode dizer que ali tem, sabe, qualquer outra... Ali tem que ser um corpo jurídico. Vai primeiro analisar se não confronta a Constituição, né? Depois, se não confronta alguma lei que já está em vigor, que seja de atuação ou do governo federal ou do governo estadual. Não, está no âmbito do municipal. Então, vamos por aqui. Ah, bacana. Então, legal, não confronta uma delas, vamos colocar. Pô, não dá, né? A lei é ridícula, não tem como, é inexequível, mas foi aprovada, né? Vai para o plenário e todo mundo aprova, né? Quer dizer, isso daí é o que se gasta mais tempo e dinheiro das câmaras. O vereador já é um elemento caro por si próprio, né? Sem fazer a máquina funcionar por outros motivos. Agora, quando faz esse tipo de coisa, tirando leis de interesse ou estudos de interesse, né, da Câmara Municipal, para se deitar sobre a análise desses absurdos que nós vemos, dia disso, dia daquilo, dia da mula sem cabeça, do cachorro de 3 patas, não tem nada contra cachorro, estou citando ele, do cachorro de 3 patas, do Saci Pererê, sabe? É aprovado, mas é tempo gasto à toa, meu Deus do céu, sabe? Alguma coisa tem que ser feita. Não pode, é a democracia. Ele tem todo o direito de propor a lei, é o direito do vereador propor a lei, só que a CCJ tem que ter membros mais, né, rígidos, né, na questão jurídica, para poder dizer, está aqui, já afrontou de cara aqui Constituição, lei municipal, lei estadual. É um absurdo. É você falar aqui, na cidade de Santos não precisa mais usar cinto de segurança. Não tem competência para decidir sobre lei de trânsito. Já está na lei lá do trânsito, o cinto de segurança é obrigatoriedade. Né? Esse tipo de coisa que realmente enche os pacovás de nós, eleitores, do cidadão, né? E faz um gasto desnecessário pelo trabalho desnecessário que as câmaras municipais fazem em função dessas leis absurdas, ilegais. Realmente, aí o Maurício está com toda a razão de ficar transtornado com o que ele vê e ele vive semente com o que ele vê nas câmaras municipais da região. Tá certo. O doutor Maurício, o seu xará estava meio chateado. E você, como outro Maurício, também tá ou não? Com as câmaras municipais? Eu acho que é coisa de Maurício, viu? Porque eu tô pegando carona na ideia dele, na revolta dele, complementado aqui pela nossa querida Solange, e discordar do Colela no sentido de que se é uma prática tão quanto mais corriqueira, e no caso da Solange, que existe até uma certa combinado, né, um dolo entre determinados membros da Câmara com o prefeito, me parece que aí a gente pode dar a interpretação da perda de tempo útil dos membros da Câmara e até da Prefeitura absolutamente desnecessária, com uma culpa grave, se não o dolo desse grupo para alcançar um objetivo que não é o bem público, né? No caso do Congresso, né, da Câmara, em fazer e fiscalizar o Congresso, fazer leis e fiscalizar a Prefeitura, como do Executivo em materializar tudo o que é criado, o que é bem público, o que é bom para o povo. Mas, enfim, se há esse desvio de conduta, há, em tese, uma responsabilidade. E aí a Justiça, através do Ministério Público, pode sim tomar providência no sentido de ter reparado essa perda de tempo útil. Vai dividir lá o ganho e a despesa em média do vereador, ver quanto tempo que ele perdeu fazendo essa lei que sabe-se que não teria futuro, que ela é inconstitucional, seja pela competência privativa ou não, né? Ou seja, por culpa ou até por dolo, porque muitas vezes a própria CCJ lá já falou que é inconstitucional, mas enfim, ficam insistindo naquele tema e fazem uma vista velada. E aí, nesse caso, podem sim reparar o dano ao erário público. E me parece que é uma opção jurídica a ser perseguida, já que está tão descarado nesse sentido que está ocorrendo. Mas, fala, colega. Não, acho que a melhor reparação que a gente pode ter é nunca mais reeleger um elemento desse mas tipo. Reelege. Até porque depois a Câmara, o prefeito vai, né, sancionar essa lei ou não, e o prefeito vai ter apoio ou não, né, dos seus assessores, que também é uma comissão jurídica, né?
Não, Então, mas aquele vício, aquela roda, né? é, Aquele círculo vicioso, eles fazendo dessa maneira, eles vão conseguir a repercussão na mídia social que a Solange falou. E aí, provavelmente, eles vão conseguir se reeleger. E aí vão continuar fazendo. O Ministério Público não tem esse interesse. O Ministério Público quer zelar pela coisa pública. E aí, se está verificando esse círculo vicioso com uma finalidade espúria, cabe ao Ministério Público apurar e pedir o dinheiro de volta. E aí, uma eventual, que aí eu já não domino tanto a questão penal, verificar as consequências eleitorais para uma próxima. Mas seria já um começo, só de questionar, só se chegar ao Ministério Público lá, um ofício, questionando essa habitualidade e esse suposto esquema, já mudaria alguma coisa, viu, colega? Mas, enfim, eu estou com o Maurício e vamos lá, cobrar as câmaras e o Executivo para prestar um serviço melhor para a população. Bom, e ele falou que vai trazer também as PLs aprovadas, que viraram leis, né? Os projetos de leis que viraram leis. Vamos ver também qual a substantividade disso, né? Porque tem umas leis que são aprovadas também que a gente vê que, né, fala, não precisava disso, né? Tem esse lado também, então tem que prestar atenção no que está sendo aprovado também. Bom, vamos trazer aqui mais uma matéria para a gente poder debater. Esse aí foi o nosso Momento Câmara. Tem aqui a matéria do governo federal, que anunciou agora uma nova bandeira tarifária, né? Isso aqui está assustando muita gente, porque a gente já viu aí que a energia tem pesado muito, né, no bolso do brasileiro. Mas, pelo que parece, vai ficar mais cara ainda. Na última terça-feira, agora dia 31, o governo federal anunciou a criação de uma nova bandeira para tarifar o consumo. E por escassez hídrica, né? Tá faltando água nos mananciais. Com a mudança, que vai vigorar até abril do ano que vem, o consumidor vai pagar um valor extra de R$ 14,20 a cada 100 kWh usado, com projeção de um aumento de 6,78% na tarifa média. O ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele fez um pronunciamento em rede nacional para justificar a medida, ainda essa semana. Segundo ele, o Brasil passa pelo pior cenário hídrico nos últimos 91 anos, mas negou o risco de racionamento. A gente vê aquele negócio, muita gente fala, mas teve a pandemia no governo do Bolsonaro. Mas com essas obras todas que têm sido feitas, que eles têm pelo menos terminado aquelas obras, né? A gente vê o ministro Tarcísio fazendo bastante obras. Será que essa aí não seria mais urgente, na sua opinião, Colela? Não, sem dúvida. Mas o que ocorre? O problema não é de obra, né? O problema é hídrico. Está faltando água para gerar as hidrelétricas. O Brasil, já há muitos anos, ele não consegue colocar uma nova hidrelétrica para funcionar no Brasil. Algumas estão paradas por motivos de meio ambiente, disso e daquilo, não consegue tocar. Um dos fatores que o governo atual deveria agilizar em benefício do país, não sei por que andar meio devagar, é o setor de energia solar, né? Ou eólica também no Nordeste. Eólica no Nordeste é fantástico, né? Tem estados lá que, se botar lá o ventilador lá na frente, não para de gerar energia nunca. Agora, o solar no restante do país. Só que houve um probleminha aí com a ANEEL, que quis estipular um sobrepreço nisso daí. Agora, a ANEEL, ela é uma autarquia do governo. Ela recebe as orientações do governo, mas também ela vê o lado do empresariado, que são todas concessionárias. Então, não sei se, de repente, quem tem as energias termoelétricas, né, que utilizam-se, não utilizam da energia hidrelétrica para fazer funcionar, se houve alguma pressão e pressionou um pouco o setor da energia solar. Agora, o Brasil precisa dar um jeito nisso. O que está acontecendo, eu vi isso no informativo de uma instituição financeira de peso, e que a chance de um racionamento no Brasil é de apenas 3% diante das medidas que estão sendo tomadas, né? Só que as medidas que estão sendo tomadas unicamente afetam só o consumidor, coitado. Ele está indo lá pagar e nada está sendo feito em troca. Essa é a grande verdade. Então, este governo está pagando o preço do que não foi feito pelos governos anteriores. Porque a grande demanda de energia, né, depois do Fernando Henrique Cardoso, que teve apagão, se equalizou um pouco com o aumento da produção. Depois estagnou, não se investiu mais. Esse governo, diante dessa crise, né, que está havendo, está pagando o preço. E seria esse ou qualquer um outro, né? Só que está sendo bem realista, está aumentando o preço para ver se investe
né, na construção de outras usinas. Né? A termoelétrica é caríssima, né? Ela é gerada por carvão, né, por óleo, só produtos vegetais, né? Não é água corrente, não é vento. Então é caríssimo. Quando se liga uma usina dessa, nós pagamos muito dinheiro, né? Então é isso que está acontecendo. Agora, deveriam os técnicos aqui já estar propondo soluções além de aumento de contas. É isso que a gente não vê, né? A gente vê, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. Tá bom, mas e a solução? O que vai ser feito? Não, só está angariando dinheiro, né? Esse governo está errando muito nesse setor agora. Então, é o que eu penso, tem que melhorar, mas ele está pagando o preço do que vinha ocorrendo há um tempo atrás, que o fator meio ambiente aumentou, né? Solange, o que sobra pro povo é só a conta e vem aumentando mais. Eu não sei mais o que eu desligo em casa. Daqui a pouco, sei lá, a gente já tá meio que parecendo aqueles homens da caverna, né? Tudo no escuro, né? Até os morcegos estão entrando dentro de casa à noite, tão escuro que tá. Como é que fica isso aí daqui para frente? Vai até abril do ano que vem, né? E o pior, Santiago, que não é só isso, não é só o aumento da nossa conta, não é só a conta de luz que a gente vai estar pagando a mais, é a cadeia que isso vai provocar. As pessoas já estão passando fome, não tem dinheiro para nada, o desemprego está grande, muita gente sem emprego, e se aumenta a luz, aumenta tudo. É como o aumento do combustível. Aumentou o combustível e está aumentando, aumenta tudo. É uma cadeia de negócios, né? Você tem o produto lá que o produtor lá ele precisa de energia para os equipamentos dele para a produção, depois vai para a indústria que precisa de energia também, que vai pagar mais. Isso daí é uma cadeia que a gente não sabe mais. Vai no supermercado, com R$100 você não compra nada. E aí você pensa, como é que essas famílias estão vivendo? Ou com salário mínimo, ou só com Bolsa Família, ou desempregadas sem ter que pagar, e muitas vezes tem que pagar o aluguel e não consegue. Então é uma cadeia, não é só a conta de luz que a gente está pagando a mais, é tudo que a gente vai pagar a mais. E a gente não aprende, né? O apagão, lembra quando a gente teve, o doutor também comentou assim, quando a gente teve o apagão, faz o quê? Quase 20 anos? Eu não lembro o ano. Faz quase 20 anos, a gente pagou também mais caro, muito mais caro, pela conta de luz. Então, a gente teve 20 anos, mais de 15, com certeza, a gente teve 20 anos para pensar em outras alternativas, e né, o que a gente pode fazer com energia solar, o que a gente pode fazer para não acontecer de novo. E não fizemos. E pelo que eu ouvi aí alguns especialistas dizendo, que esse aumento aí da bandeira ainda é insuficiente para cobrir todo o custo com as usinas térmicas, ou seja, isso vai ser repassado para o consumidor no futuro ainda mais. Então, olha, é muito triste a gente ver a situação em que o nosso país está. O apagão, assim, deve ter sido em torno de 2000, 2001, mas também, será que faz 20 anos então, hein? 20 anos já que a gente sofreu. Não, que fosse 10 anos, né, Solange? Já é um tempo que dá para construir muita coisa em 10 anos, né? Mas foi 20 anos, né? Acho que foi 2001. 2001. Faz 20 anos já, olha só. Não aprendemos E nada. Exato, e a população aumentando, né? As famílias crescendo, né? Então é complicado. Doutor Maurício, 1 minuto para o senhor falar, consegue? Uma culpa grave dos administradores anteriores. Não era por falta de tecnologia. Como já falaram, solar, a energia eólica, que temos em abundância, e a da maré. Nossa, uma costa que nós temos, só do movimento 9 da maré, mil quilômetros de costa. Meu Deus, quanto de energia natural não seria produzido? Essa tecnologia fácil de ser implantada, principalmente lá em São Luís do Maranhão, que são quilômetros de maré, né? Então, assim, é uma culpa grave. Se fosse uma relação empregatícia no privado, em empresas privadas, dava até a justa causa, não é isso, Colela? Porque os nossos administradores anteriores, nesse tempo, poderiam ter produzido esse tipo de energia ou preparado para que a gente não passasse por esse problema 10, 20 anos depois. Aí, ó, está na conta do PT, pelo menos, os últimos 3 ou 4 mandatos. Tá certo. Bom, quero agradecer aqui os nossos convidados de hoje, o nosso querido doutor Maurício Baltazar de Lima, nosso advogado, comentarista. Obrigado, viu, doutor? O nosso querido Luiz Colela, também advogado, doutor Luiz Colela,
Obrigado aí, viu, Colela? Obrigado por ter participado mais uma vez conosco aí. Até a próxima, hein? E a nossa querida Solange Freitas, hein? Que agora vai estar com a gente pelo menos cada 15 dias, né, Solange? Já combinamos, né? Então tá certo. Obrigado, viu, Solange, pela sua presença. E obrigado a você que nos assiste. Muito obrigado pelo carinho. O nosso Cidades em Debate fica por aqui, mas volta amanhã, à 13h, aqui na TV Unisantos, canal 40 e canal 12, tá certo? E tem o nosso site, tvunisantos.com.br. Estamos com Deus, grande beijo a todos e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá!